Hoje com a presença do Adilson Simas, trabalhador aqui da Casa de Jesus, e que vem falar para nós hoje sobre Jesus, o Cristo. Que Jesus o envolva. Boa noite, tarde ou tarde e noite a todos. Que essa prece possa ter nos elevado, fazendo-nos sentir o que realmente nós somos. Os corpos hoje que habitamos realmente têm muitos problemas. Por quê? Pelos nossos méritos ou deméritos. Se sofrermos muito as situações que ocorrem na família, no trabalho, no ambiente social, ou em qualquer local em que nós estivermos, temos que ter a certeza, irmãos, que não é por acaso. A doutrina é esclarecedora nesse sentido. Por isso que tudo que acontece de ruim e que nos faz sofrer nessa existência, tem sempre um propósito. E principalmente aquele que mais sofre, é aquele que tem mais necessidade da resignação. Para entender a vida temporária, mas agradecer principalmente a oportunidade de mais uma reencarnação. Por isso eu espero que todos que aqui estejamos, acreditamos que somos espíritos imortais e que os corpos de agora são transitórios. Mesmo nós, os mais novos, e aqueles os mais jovens e mais idosos, sabemos que o momento de partirmos dessa existência, não sabemos. E essa ignorância é que nos faz mais e sempre ter o grande propósito de melhorarmos. De fazer com que as famílias e aqueles que fazem parte dela possam nos ensinar, principalmente, a caridade. Principalmente, como dito aqui antes, na leitura e na prece, sabendo que todos aqueles que estão conosco hoje são aqueles que do passado já estiveram, ou amores ou desafetos. Por isso que não existe a ovelha negra da família, nem a ovelha branca. Existem os espíritos familiares de outrora, em que o amor é potencializado e que o desafeto é reparado. O título de hoje, Jesus é um Cristo. O termo usado em português realmente é traduzido numa palavra grega chamada Christos, que significa ungido. E nós, os seguidores de Jesus, e sabemos que aqui Ele está conosco, somos chamados de cristão porque acreditamos e tentamos exercer os seus ensinamentos. Mas sabemos que o Cristo é o Messias, que foi enviado conforme o Antigo Testamento em alguns cultos religiosos do planeta. Então existem muitas religiões, muitos povos que ainda aguardam a vinda do Messias. Nós, os cristãos, sabemos que é Jesus. No livro Caminho da Luz, de Emmanuel, psicografado pelo Francisco Cândido Xavier, no capítulo da Gene Planetária, informa assim: a direção de todos os fenômenos físicos ou não é realizada por uma comunidade de espíritos puros, que representam e dirigem as coletividades planetárias, do qual Jesus é um dos seus membros, e que reuniram-se próximo à Terra em duas oportunidades. Na primeira vez, para a formatação do planeta Terra, e a segunda, para a sua vinda até nós, trazendo então a sua lição do amor imortal. Então Jesus é um Cristo por ser um espírito puro, fazendo parte dessa comunidade, escolhido por todos para que estivesse entre nós, primeiramente, produzindo esse planeta, que ainda é de provas e expiações. Por que nós sofremos ainda? Pelas nossas necessidades. Afirma ainda que os operários da espiritualidade
estavam sob a orientação misericordiosa do Cristo. No caso de Jesus, quando afirma: as suas mãos haviam descansado, mas seu amor foi o verbo da criação do princípio. Nascia no orbe o protoplasma e com o germe sagrado dos primeiros homens. Pela misericórdia divina, nós não lembramos o que fomos e o que praticamos no passado. É a misericórdia. Vocês imaginem se nós lembrássemos do que fizemos. Nós não conseguiríamos viver em paz neste corpo que hoje nos abriga. Assim, o Cristo veio trazer ao nosso mundo, após a sua criação, os fundamentos eternos da verdade e do amor que até hoje temos a dificuldade de realizar. Por quê? Em razão ainda da nossa inferioridade. Por que estamos todos aqui encarnados hoje? Porque nós somos espíritos inferiores. Muitos são bondosos, mas os pensamentos são sempre bons? Aquelas pessoas que nos causam desconforto, nós reagimos sempre com bondade? Tudo bem, não tem problema. Não, né? Por que nós não agimos assim? Pelo nosso egoísmo, pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade. Que são situações que ainda não conseguimos suportar. Ou transformar através do perdão, da tolerância, da paciência. Tudo aquilo que nós necessitamos. Então, todos nós que estamos aqui hoje, viemos para quê? Viemos para um ritual da casa espírita? Não, eu vou lá toda segunda-feira às 6h15, é a hora que eu tenho tempo. Ou às 8, ou no sábado, domingo. Não. Nós viemos aqui porque no íntimo nós temos questionamentos. E a maioria das religiões ortodoxas não consegue responder o que nos causam as dores e os sofrimentos, as aflições. Mas a doutrina sim, porque ela é racional. Tudo que é dito pelos espíritos, através do Pentateuco, que são os 5 livros que Kardec colecionou, sistematizou e publicou, foram trazidos por diversos espíritos superiores, em que ele, através da comparação, editou as lições. Então não foi só um que veio dizer tudo aquilo que se entende como seja verdadeiro. Não. Olha o trabalho que teve esse missionário da Terra. Assim nós sabemos que o fluido cósmico universal é uma fonte das composições espirituais e materiais. Então nós vamos imaginar o que um espírito de luz, que nós batizamos, como eu disse ali anteriormente, de Cristo, necessitou realizar perispiritualmente para vir até nós e aqui habitar e nos ensinar posteriormente os seus ensinamentos. Nós todos sabemos que a nossa intelectualidade ela é sistemática e contínua. Por isso que as vidas anteriores em que nós habitamos outros corpos, nós não tínhamos esse entendimento de agora. Por isso que nada acontece na nossa consciência sem a nossa capacidade de entender. Nós somos informados que o planeta é de conteúdos e fluidos inferiores, justamente pela sua psicosfera densa. Aqui aflorando os espíritos, somos todos nós necessitados, então, dessas novas provas, daqueles que já praticaram a expiação, ou de expiações daqueles que ainda não praticaram. Jesus, quando criou a Terra, oportunizou a todos os espíritos que aqui aportasse, que usasse do seu livre arbítrio. Então, por isso, tudo que nos acontece a cada dia na nossa família, nós escolhemos como reagir, como responder, correto? Ninguém pode influenciar a nós. Ninguém é feliz pelo outro. Nós somos felizes pelo que somos e devemos ser. Por isso que marido, ou esposa, ou filho, ou pai, quem quer que seja, contribui para a nossa felicidade. Mas se nós não nos conscientizarmos de que a felicidade está em nós, pelas nossas ações, ninguém é responsável por isso. Mas o nosso egoísmo ainda é tão forte
que quando nós nos sentimos em situações desconfortáveis, nós, foi por causa do fulano. Ele é que me causou isso. Não. O que causa é o que nós somos. Eu sempre dou um exemplo aqui nas minhas palestras, dizendo o seguinte: tem dia que você está numa boa, né? Aí chega aquela pessoa no seu lado, faz o que quiser, não é verdade? E a pessoa não dá nem bola, não é assim? E tem dia que você não está bem, e qualquer coisa que ele faça, você já reage. Então foi outro? Não. É o que nós somos. É o que nós queremos ser. Por isso que a maioria das pessoas que não evoluem moralmente, é porque querem que os outros contribuam para a sua evolução. Assim, apesar da nossa encarnação, os diversos espíritos superiores ainda estão conosco, nos auxiliando. Principalmente aquele que veio desde o primeiro momento, que é o nosso amor individual, que nós chamamos de anjo, guia, protetor. Nós sabemos que as afinidades ocorrem tanto no plano físico, como no plano espiritual. A maioria de nós que está aqui na Terra é feliz, porque as pessoas que estão conosco são aqueles que nos fazem felizes pela forma como eles são, e nós aceitamos como eles agem, e não como nós queremos que agem. Por isso que a interferência no outro tem que ser sempre em favor do bem, e nunca da imposição daquilo que queremos. Então, para nós transitarmos hoje e querer um futuro melhor, o que devemos fazer? Como devemos agir? Por isso que eu pergunto, o que cada um aqui veio hoje buscar? Que não seja aquele ritual que eu falei, mas sim uma resposta a algumas dúvidas da existência. Mas e principalmente o aprofundamento, que não somente escutar 1h30, 2, nos aprofundarmos nos estudos para saber o que somos. Nós somos eternos. Os corpos nos abandonam, às vezes pelo tempo, e às vezes tragicamente. As tragédias familiares que ocorrem na nossa existência não são punições. Deus não pune ninguém, meus irmãos. Ele nos dá a oportunidade de estarmos juntos com todos e aprendemos tudo aquilo que passamos. Então, além de nós ainda não aprendemos que a evolução se dá pela conquista de ordem moral, nos prejudicamos mais em permitir que o egoísmo se expanda para as conquistas meramente materiais. Vocês já tiveram a consciência de que tudo que nós temos aqui na Terra vai ficar? Não levamos nada. Então, a maioria de todos é aquelas ambições. Comprei isso, quero comprar aquilo, quero... Mas essa felicidade ela é transitória. Agora, quando nós praticamos a caridade através do amor, ela fica em nós, na nossa consciência, e nos faz muito bem. Então, a prática da caridade é aquilo que nós devemos aprender a fazer com todos que estão conosco, em qualquer situação. Principalmente, e eu digo que aqueles que nos causam mais desconforto são os nossos instrutores. Porque aquele que nos ama, nós podemos fazer as maiores bobagens, que eles batem nas costas, tudo bem. Mas aqueles que não nos amam, entre aspas, é o que vão nos criticar. E nós não aceitamos a crítica, porque tem que ser sempre do jeito que nós somos. Por isso essa influenciação que nós queremos ter e fazer com os nossos amores, tenhamos cuidado. Por quê? Porque às vezes as pessoas fazem o que queremos, mas pensam diferente. E nós somos pensamento. Por isso que a maioria de nós, quando reage em alguma ação do próximo, às vezes não falam, mas pensam. E o pensamento é construtivo. E como é construtivo e é fluídico, fica na nossa consciência. Então assim o amor do Cristo, que é o nosso governador, é tão puro e é tão intenso, que resultou na sua vinda, porque ele entendeu que naquele tempo deveria vir, para, em razão da nossa evolução intelectual, entendêssemos o que ele veio nos ensinar. Mas ainda não era tão forte como hoje. Por quê?
Ele nos ensinou muito através de parábolas. E as parábolas físicas para entendermos as situações morais. E ele tanto disse que existia tanta verdade para nós entendermos que ele iria enviar o Consolador prometido, que é esse que hoje nós chamamos de Espírito de Verdade, através da falange, nos ensinando realmente o que somos, o que éramos e o que seremos. E tudo está em nós. Jesus está conosco, agora e sempre. Mas nós estaremos com Ele pelas nossas ações. Em favor sempre da prática do bem. Então o amor de Jesus pela terra e pelos seus habitantes, somos todos nós, é de uma relevância muito grande. Porque os seus ensinamentos, elas continuam. Porque Ele fortaleceu, ratificou as leis divinas, que são imutáveis. As leis de Deus não mudam, em qualquer época, em qualquer situação. Quando Moisés trouxe os 10 mandamentos, praticamente os 10 foram o quê? Sintetizados, tão praticamente em 2 de Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Por que nós não sabemos amar ao próximo? Porque nós não sabemos ainda nos amar. Nós praticamos em desfavor de nós próprios os nossos vícios, que nos causam os desconfortos de agora. E aí não é alguém que faz isso, porque todos nós temos o livre-arbítrio e praticamos o que quisermos, o que vamos fazer em melhoria de cada um. Hoje sabemos, quando Moisés recebeu isso aí que eu falei para vocês, que realmente aqueles mandamentos foram mais para aquela época, como hoje ainda é. Por quê? Porque nós estamos muito arraigados ao materialismo. Mas cada um de nós tem que fazer a mudança. Quando nós queremos que os nossos governantes mudem a forma de agir, nós devemos fazer aquela pergunta: e nós mudamos? Porque o pensamento é fluídico. Em cada vez que pensamos para o bem, nós praticamos a caridade em favor daquele que nós pensamos. Ou a maldade, se for um pensamento de ódio, de raiva, de rancor, de ressentimento. Então o rigorismo da lei mosaica era a respeito aos costumes de então. E hoje então nós sabemos que é totalmente diferenciado, porque nós estamos com um entendimento melhor. Não existe parábola dentro do Espiritismo. Tudo que é dito é racional. Se nós não entendemos, vamos estudar. Não é através de uma palestra que nós vamos compreender tudo que se passa conosco, mas é através do estudo profundo do que realmente nós somos e por que passamos por isso. Quando então disse que não vinha destruir a lei, mas dar-lhe o verdadeiro sentido, tanto é que as leis de Moisés ainda era dente por dente e olho por olho. E o que Jesus veio nos ensinar? Se alguém te ofender ou te bater, dá outra face. Reconcilia-te com teus inimigos enquanto é tempo, porque nós não sabemos quando retornar a outro corpo para melhoramento. Nós não sabemos, mas estamos hoje aqui para isso. Dá tempo ainda. O tempo é a prática do amor. Estamos todos sabendo isso a cada instante da nossa existência, mas ainda somos superados pelo nosso orgulho e pela nossa vaidade. Então todos nós, criaturas humanas, criadas por um Pai, só um, somos todos irmãos. Os corpos de pais, de filhos e irmãos são transitórios. Tanto que nós, como espíritos, não temos sexo. Nós somos criados pelo amor, e o amor está na nosso íntimo, obscurecido ainda pelo nosso orgulho. Da mesma forma que nós, amando o próximo da forma que nos amamos, nós honramos os pais, os parentes, amigos, pela oportunidade do reencontro nesse plano, como eu já dito anteriormente. Por quê? Porque tudo é um aprendizado e tudo é um progresso. Mas o progresso, como eu dito, não é materialista, o progresso é de ordem moral. Nesse contexto, o único que estão as leis divinas, que é de honrar a Deus e aos pais, respeitar a vida alheia,
não praticar infidelidade, jamais investir contra o patrimônio alheio, de qualquer forma não falsear a verdade, seja em proveito próprio ou em proveito alheio, sendo que o desejo pela mulher ou do homem do próximo é uma forma de animalidade, onde o respeito e a amizade são colocados de lado pela satisfação meramente física. E, finalmente, a cobiça dos seus bens, que caracteriza uma atitude de inveja, demonstrando a inferioridade da criatura que não agradece o que possui e sofre por não usufruir o que não tem. E às vezes não tem porque não pode, porque não faz parte da sua evolução. Então Jesus veio dizer que era necessário que a lei de Deus fosse cumprida sobre toda a terra, em toda a sua pureza e para todos os povos, sem distinções e sem privilégios de famílias, nações, cidades ou o que quer que seja, porque não existem povos ou cidadãos escolhidos. Deus nos criou simples e sem conhecimento, e através do livre-arbítrio que nós evoluímos. Por isso que existe a hierarquia espiritual, em que Cristo faz parte da primeira classe, espírito puro, que não se envolve ainda com nada material, nada mais. Então ele veio realmente por amor a todos nós, irmãos, porque já nos conhecia de muitas eras. Então ele não veio simplesmente como um moralista, veio cumprir as profecias ditadas pela superioridade, que anunciaram a sua vinda como esse Messias. O que é Messias? Um espírito crístico, dentro daquela esfera de pureza, ungido de Deus. Assim, a maior lição de Jesus foi esclarecer a todos nós que a verdadeira vida não é deste mundo, mas do reino de Deus, e que o caminho para chegarmos a esse ideal é a conduta correta, sem apegos àquilo que não poderemos levar quando terminarmos a nossa existência física e transitória aqui na Terra. O que levamos? O que fica em nós no retorno, no futuro? As conquistas morais, a prática do amor e da caridade. Nem dente de ouro ninguém leva. Nada. Tudo vai ser ou ficado embaixo da terra, ou quem faz a cremação ali. E conforme o espírito israelita, dentro das lições do Evangelho, ele diz assim: Jesus foi o fundador da mais pura moral, a mais sublime, a moral evangélica cristã, que deve renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los fraternos, que deve fazer jorrar de todos os corações humanos a caridade e o amor ao próximo, e criar entre todos os homens uma solidariedade comum. Uma moral, enfim, que deve transformar a terra, fazê-la morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, na página 44 do Pentateuco. Então Jesus, quando afirmou que a atual existência no corpo não corresponde à vida eterna, pois somos realmente espíritos imortais, ele definiu que o futuro de todos nós e da humanidade depende de cada um. Então nós sempre gostamos de que alguém se modifique, mas não contribuímos para isso. E tudo inicia em nós. Ninguém vai fazer o que somos ou serão influenciados pelas ações boas. E é aquilo que, quando a gente diz, quando pratica o amor e a caridade, não é gostoso? Nós não sentimos vir em nós a fluir uma energia agradável. E quando nós praticamos ou pensamos na maldade, não fica ruim? Pense bem, irmãos. A cada instante acontece isso na nossa vida. Se nós não acreditarmos na vida eterna, então nós devemos realmente reencarnar muitas vezes para aprender de que realmente ela é. Então os preceitos de moral não teriam nenhuma razão de ser. E como aqueles que não compreenderam naqueles tempos, que fomos nós, hoje deveremos compreender, porque hoje está racional, para no futuro virmos em corpos melhores, modelados pelo nosso avanço perispiritual.
A preocupação frenética em angariar e guardar os bens da terra é tão forte na criatura humana que faz de conta que é cristão e que acredita noutra vida, mas a realidade realmente esbarra nas convenções sociais e, para não ser diferente, exercita a mesma conduta equivocada e avessa às leis divinas. Muitos de nós praticam atos impensados para conquistar alguma coisa material. Prejudica o outro. Portanto, devemos nos conscientizar e também acreditar que a vida é realmente sendo eterna, porque, caso contrário, não existe explicação para os nossos sofrimentos. Por que alguns sofrem mais do que os outros? Que filhos Deus escolheu como um filho bendito? Não. Ele nos criou iguais. E cada um é que evolui. Caibar Schutel, no livro Fundamentos da Reforma Íntima, esse é um espírito também que está nos auxiliando, diz: o modelo maior de conduta a ser seguido é Jesus. Não deve o encarnado alegar dúvida nesse processo de mudança interior, pois o Cristo deixou-lhe um universo de ensinamentos que engrandecem e simplificam, ao mesmo tempo, a busca da reforma íntima. No Livro dos Espíritos, Kardec, quando pergunta: quem é o nosso modelo e guia? Eles respondem, é a resposta mais rápida do livro espírita: vede Jesus. Jesus não reencarnou na Terra, irmãos. Ele veio como o nosso instrutor, o nosso Messias, para fortalecer tudo aquilo que a divindade nos ensinou desde o primeiro instante que nós tomamos um corpo aqui nesta terra. Essa importância do conhecimento é que nos faz superar, às vezes, aquelas angústias que a cada dia acontecem na nossa existência. Então, que nós encontremos Jesus no momento em que pegarmos nas mãos daquele que constitui nossa família atual, naqueles que vêm nos pedir auxílio, seja no abraço, na esmola, uma palavra de conforto. Lembramos daquele que só tem a solidão como companheiro. Muitos reclamam da família. Eu não quero essa família. A maioria, às vezes, não tem nem família. Muitos reclamam da sua casa. Muitos não têm casa. Muitos reclamam da comida, daquele dia. Ui, que comida ruim. Muitos não têm o que comer. Então isso tudo são méritos que nós já conquistamos e devemos agradecer a cada dia ao Pai por isso. Que os idosos da nossa família sejam abençoados constantemente, lembrando de que um dia foram os nossos educadores e que tanto deram de si para alcançarmos a existência de agora, que na maioria das vezes são esquecidos pelas ações praticadas no passado, justamente pelo nosso egoísmo. Que você encontre Jesus na bênção da sua mesa farta e no aconchego da sua família, lembrando daqueles que mal se alimentam do pão e sequer têm um lar. Eu já disse anteriormente, estou repetindo. Abra o coração para receber os sonhos e expectativas de cada instante da nossa existência, a cada momento. Extirpe o medo, sinta a vida, sonhe, busque, espere. Ame e deixe a alma voar alto. E mentalize seus desejos mais íntimos e acredite, eles também chegarão ao reino de Deus. Tenhamos sempre a certeza de que a vinda de Jesus foi o maior ato de amor que nós todos conhecemos. E que Ele possa estar conosco em qualquer instante da nossa existência. Uma boa tarde e boa noite a todos.